Boa tarde, pessoal. Hoje atrasamos um pouquinho porque eu fiquei sem energia aqui em São Francisco, mas já estamos começando. Espero que todos tenham esperado um pouquinho, mas nós já estamos começando e vamos ver se a gente tem uma tarde muito legal com um cafezinho, pois a gente realmente ficou sem luz um tempo, tá? Isso aqui tá sujo, vê se tá sujo isso aqui. Eu quero dar uma boa tarde e pedir desculpas pelo atraso, porque a energia faltou e eu já estava querendo já até cancelar de hoje, mas hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que é a Ana Carolina Mendonça. É uma design de interiores super bacana, minha queridíssima, e ela vai falar um pouco de consultoria de decoração online para atender as novas demandas da casa. Ela tem um trabalho super diferenciado, Ana Carolina. Ela já está aqui, a Ana Carolina já chegou. Boa tarde, Ana Carolina. Ana, desculpe o atraso, já estou tomando meu cafezinho aqui. Oi, Cacau, Oi, tudo bom? Ana. Ai, me deu um susto. Primeira live que faltou luz aqui, mas voltou bem na hora, certinha. Que bom que já voltou, tá tudo certo. Você falou, né? Vai dar tudo certo. Vai E dar. deu. Olha, mas eu tava com medo porque a previsão era mais tarde. Aí eu falei, vamos atrasar um pouco, mas já vamos lá. Que horas são agora? 5h14, então nós vamos ficar até 6h10, mais ou menos. A gente vai ter a live agora. Vai atrasar uns 10 minutinhos. Aí vamos. Ótimo. E aí, Carolina, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite. Ó, o Você sempre. cafezinho. Ó, eu Eu também tô aqui com o meu cafezinho. tchim. Vamos falar o tema da Ana Carolina. Eu quero agradecer a todos que pedir desculpas pelo atraso, porque eu sempre começo pontualmente, mas hoje foi uma correria por causa da falta de energia. Então, vamos lá. Eu estou recebendo aqui a design de interiores Ana Carolina, no Café com Cacau. Nós vamos falar sobre o tema consultoria de decoração online para atender as novas demandas da casa. E vou falar um perfil da Ana Carolina agora, para vocês, para quem não conhece, conhecer um pouco mais. Ana Carolina Mendonça é design de interiores, especialista em home staging e decoração residencial. Há 20 anos desenvolve projetos únicos e exclusivos para seus clientes. Empenhada em realizar os desejos e necessidades dos clientes com soluções acessíveis e não menos sofisticadas. Criou a consultoria Turnkey. São modelos de atendimento diferenciados que possibilitam não só a assessoria, mas a montagem completa dos espaços, até a produção final do decor. Entrei aqui para saber esses dois termos que você usou, e muito bacana, porque é vinculada ao mercado imobiliário, né? Achei bacana, é uma coisa bem atual, bem assim, de muita gente eu já ouvi falar que era uma dificuldade resolver essas coisas, e eu vi que você está trabalhando nisso. Primeiro vamos falar as outras perguntas, mas eu quero depois que você explique um pouco sobre um diferencial da sua prestação de serviço muito bacana. E eu li e fiquei muito interessada. Vou indicar para muita gente, que eu sei que muita gente é interessada nesse tipo de trabalho. Você atua na área de design de interiores há 20 anos. Como começou toda essa história? Então, na verdade, até algumas pessoas assim, amigas ou até clientes que me conhecem um pouco, têm até uma inveja boa de mim, porque todo mundo assim percebe o quanto eu gosto de fazer o que eu faço, né? E na verdade, começou tudo isso, eu descobri minha vocação muito cedo, porque quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos,
minha família comprou, fez uma aquisição, né? Compramos um novo apartamento, demos um upgrade, como a gente fala no homestaging, né? E era um apartamento novo, cada filha ganhou seu quarto. E eu me empenhei muito, eu gostei muito do assunto. Então, desde essa época, Quantos anos você tinha? eu tinha 12 anos. 12 anos de Poxa, idade. legal. Então, desde essa época, assim, aquilo me acendeu uma luzinha, uma vontade de participar no começo, né? Então, participava junto com meu pai, mais do que com a minha mãe mesmo, que meu pai, que gosta muito de obra, é um arquiteto frustrado, né? E aí eu comecei a participar ativamente. Nas reuniões das decoradoras eu também queria ir. E quando ele ia na obra eu também pedia para ir. Eu pedi para comprar um monte de revista de decoração. Eu desenhei meu quarto, eu sabia tudo que eu queria. E aí aquilo ali já foi um plim, né? Que até meus pais, né, foram espertos de captar, que eu acho que assim faz muito também parte, quem é pai e mãe sabe, né? Que a gente dá todas as ferramentas, né? as ferramentas para os filhos, mas nem sempre o filho consegue se identificar mais com uma coisa ou com outra. E eu, a partir dali, na verdade, eu já fazia aula de desenho, assim, né? Aula de artes na escola, mas eu fazia aula de desenho no Ateliê Canela, que era um ateliê aqui de Caraí, que era bem famoso, e fazia aula de pintura no Partenon. E aí eu comecei a me inteirar mais nessas aulas e participar mais. E comecei a colecionar tudo de arquitetura e decoração. Então foi aí que, na verdade, surgiu assim a minha vocação, né? Mas foi bem espontânea, né, Carolina? Foi foi bem assim natural, né? Foi. Então, assim, tudo que meu pai precisava desenhar, como eu sabia desenho, né? Desenho artístico, não era desenho técnico, mas meu pai pedia, você consegue desenhar isso para mim? Aí eu desenhava, aí a arquiteta, a decoradora fala, nossa, mas ela só tem 12 anos, ela já desenha assim? Caramba, ela vai ser arquiteta, ela vai ser design. Na época se falava mais arquiteta, né? Não se falava tanto em design de interiores. Era uma coisa relativamente nova esse termo, né, na época. E aí, afinal de contas, quando eu fui fazer a faculdade, eu me inscrevi, né, em design de interiores na UFRJ, mas eu também me inscrevi em direito na Cândido Mendes. E eu acabei fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Mas assim, ficava bem claro, principalmente durante a faculdade, ficou mais claro ainda que o direito eu ia fazer, eu terminar por uma questão assim pessoal mesmo, mas que não era realmente o que meu coração batia mais forte. Então, desde muito nova eu descobri e percebi, né, com a faculdade e com outros cursos, porque antes de entrar na faculdade eu já tinha feito curso de decoração. Então, assim, realmente eu percebi minha vocação muito cedo e isso me fez também evoluir, né, nas minhas habilidades artísticas, muito rápido, né? também. E aí eu fui também, a gente vai também se tornando, conhecendo um pouco mais de cada coisa, né? E aí te dá uma visão diferenciada também. Então foi assim que tudo começou. Muito legal. Que muita gente fica fazendo curso para saber o que gosta, né? Como é que se diz isso que você... Habilidade, não, como de fala? habilidade. Vocação, né? Teste vocacional. Não sei vocacional. se tem outro nome. Você não precisou de jeito nenhum. Foi a sua vivência, já foi gostando, já foi muito legal isso. Você percebeu durante a pandemia um interesse maior das pessoas por decoração? Com certeza. Na verdade, assim, a gente sabe que o tema decoração na internet, principalmente, é um dos temas assim mais procurados, tá? E mais visitados, como aplicativos, Pinterest. Acho que as pessoas elas gostam muito de ver o que é belo. Quer dizer,
Quem não gosta de ver o que é belo, né? E aí esses aplicativos facilitaram muito a vida das pessoas, realmente, porque você consegue identificar uma linguagem, você consegue de uma forma simples. Quer dizer, para gente que é da área é mais simples, para a pessoa não é tão simples assim. Mas a decoração vem crescendo e está tendo uma procura muito grande, porque as pessoas querem sempre estar num lugar mais agradável, mais confortável. Elas já perceberam que a decoração não é algo só para se ver, mas é para se usar e o quanto isso faz bem, né? Para a pessoa, para as pessoas que trabalham naquele local, para a família, interação entre a família, a organização, tudo isso é produtividade também, né? No dia a dia da família, na produtividade de trabalho, já que as pessoas estão em casa trabalhando. Então, a decoração, ela não é só uma questão estética, né? As pessoas acho que perceberam, principalmente nesse tempo que elas passaram em casa, que a decoração ela tem que ser funcional, tem que dar funcionalidade além da estética, né? E isso veio crescer. E é aliado, a decoração é aliada realmente do bem viver, né? É de você curtir cada pontinho da casa. Às vezes você fala assim, ai, queria tanto ter aqui um lugarzinho para eu fazer uma comida fora de casa. E aqui faltou um negocinho para eu ficar com meu filho vendo televisão num lugar maior. Aí vai começando as necessidades, né? Mesmo, né? É verdade. E aí as pessoas, essa busca, né? Fazendo, ou tanto no Instagram, como em outros aplicativos também, vendo coisas bonitas, vendo que não é tão difícil, você não precisa de tanto investimento para mudar uma coisa, um ambiente. Você pode transformar aquele ambiente com pequenas, né, alterações, às vezes. E a pessoa começou a sentir essa necessidade no momento que ela passou a ficar mais em casa, perceber as falhas das casas também, por exemplo, uma coisa que não estava, ver os defeitos, né? Uma coisa que não estava tão bacana, a manutenção que precisava, enfim, uma série de coisas que fizeram com que despertasse ainda mais essas necessidades, né? Não, e a gente nunca usou tantos cantinhos da casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma sauna. Eu usava menos um pouco. Nessa pandemia, eu usei demais. Porque é um momento diferente. É você pegar uma praia, uma piscininha. Não precisa ir para a praia, né? Você vai e faz uma sauna. Eu acho que, assim, as casas... Você sentiu que também as casas foram valorizadas? Então, eu senti duas coisas, na verdade. Projetos que estavam em andamento, as pessoas resolveram modificar pelo fato de que delas vivenciarem coisas que talvez fizessem ela repensar, por exemplo, a praticidade da casa. Então, coisas que são mais fáceis de limpar, mais fáceis de usar. Esse tipo de coisa, esse tipo de decisão de projeto, digamos assim, foi repensado. Não mais a cozinha né, para o outro, né, para funcionário, a cozinha para a gente. Faça você mesmo, né? Exatamente. Então, assim, incorporados eletrodomésticos que a gente não tinha pensado também, o ar-condicionado na cozinha, tá? Então, assim, eu acho que veio um somatório que tudo para trazer mais conforto para as casas de um modo geral. E as pessoas começaram a perceber que isso não é só uma bobagem, né? Que, poxa, você está cozinhando, você tem um espaço mais agradável para você estar ali interagindo com a família e não separada, né? Então, os locais de integração foram mais solicitados. Tudo isso foi espaços repensado. reversíveis também eu acho que foram solicitados. Porque por causa do espaço, que a pessoa tinha que ter espaço. Mas tinha que botar no home office, tinha que botar a criança para estudar, tinha que fazer não sei o quê. Eu sei de gente que teve que comprar computador, porque não tinha um computador só para criança.
Antes era muito computador dois, aí de repente tem que ter três, quatro. Ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo tá fazendo, um tá fazendo uma live, o outro tá fazendo uma reunião, o filho tá estudando. E realmente, e essa adaptação também das pessoas trabalharem em casa, né? Porque, por exemplo, na minha casa, eu tinha o home office, né? Eu tinha um escritório, mas não para ficarem 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Que é meu marido, eu e meu filho, os 3 juntos, os 3 falando, não dá. Então, cada um tem que ter um cantinho, né? Uma hora que um está estudando, o outro está fazendo Que uma reunião. atrapalha, né? São assuntos diferentes, tudo Exatamente. diferente. E aí teve que também criar esses home offices nesses espaços que você tem essa facilidade de mudar rapidamente, né? Espaços mais flexíveis, digamos assim. Acho que né? essa foi uma tendência aí nesse período. Muito grande, né? É legal que, no fundo, vai trazendo uma outra demanda, né, para a história que a gente não imaginava. Que as pessoas falam assim, eu quero uma casa pequena, vou ficar o tempo todo na rua, vou vou para evento à noite, não uso quase minha casa. Aí começou a ficar em casa, viu que é melhor eu caprichar no minha decoração, que é muito mais e assim, a procura no mercado imobiliário aumentou muito, né? Já que a gente estava falando do homestaging. É isso mesmo. E as pessoas quiseram, né? Começaram a buscar imóveis maiores, porque elas realmente tinham espaço que estava precisando mesmo, não tinha mais para onde expandir. Em termos de projeto, não tinha mais o que se inventar, o espaço era limitado. E aí você tem realmente que ter mais metragem quadrada, ter mais área, né? Para dar privacidade das novas funções. Ponto, né? Tá alavancando esse mercado imobiliário, né? Verdadeiramente. Você que está trabalhando com ele, você está sentindo isso, né? Com certeza. O mercado está mais aquecido, né? As pessoas também, em termos de economia, acabaram investindo, né? Vendo a parte dos imóveis como investimento, porque, né, bolsa despencou, isso e aquilo, então a economia ajudou com que o mercado imobiliário também se levantasse, e aí a tendência agora realmente é ascender, né? Muito legal isso. Porque teve uma queda, né? Pararam os projetos, de repente tudo melhorou. Eu acho que esse mercado todo de arquitetura, design, mercado imobiliário, de compra, venda, aluguel, tudo está aquecido. Eu sei de família, da minha família mesmo, tem famílias que foram todas alugar uma casa grande em Itaipava, foi todo mundo junto, sabe? Então teve coisa muito bacana que foi feita. Cada um teve uma atitude no momento, né? Tinha gente que morava separado da sogra e juntou tudo para poder trabalhar e ficar com as crianças, que a funcionária não estava. Aí começou a adaptar as coisas. Mas vamos verdade. lá. Como funciona a consultoria de decoração online? Quando você começou a atuar desta forma? Então, vamos falar dessa demanda, né? Surgiu a demanda das mudanças da casa. E como contratar um projeto sem as pessoas terem o contato, né? Então foi, na verdade, para mim não foi muita novidade nesse sentido. Por quê? Porque eu já trabalhava desde 2007 que eu comecei a fazer consultorias presenciais e também online. Então, já fez consultorias para o Brasil, assim, diversos lugares no Brasil e até internacionalmente. E todo o atendimento foi feito online. Então, eu sabia que isso era possível, né? Então, como eu já tive essa experiência, inclusive eu passo essa experiência para algumas colegas que vêm me perguntando, né? Como que você faz isso? Porque dá para a gente conseguir fazer um atendimento totalmente virtual, tá? E a consultoria, na verdade, como que é esse atendimento? O que ele diferencia, na verdade, de um projeto? Porque normalmente as pessoas têm aquele preconceito de que o designer ou arquiteto de interiores, né? Na verdade, ele só faz projeto. Existem diversas formas de você obter, né, um resultado, digamos assim, na parte de decoração e na parte de melhorias, vamos dizer assim, benfeitorias na sua própria casa,
né? Tanto uma manutenção, uma pequena reforma, uma produção da decoração. Então, assim, existem, na verdade, vários pontos que a gente pode atuar. Mas, normalmente, as pessoas conhecem mais o projeto, né? Que, na verdade, o projeto é o quê? As pessoas entendem que é um desenho, na verdade, né? Mas, durante a minha vida, a minha experiência, o que aconteceu? Por que eu comecei a fazer as consultorias? Na verdade, há 20 anos atrás, o design de interiores não era tão falado como é hoje. A gente passou por um boom já, né? Em 2010, a gente passou por um boom de toda essa parte imobiliária também, o governo incentivando na parte de moradia. E isso, é claro, que foi muito produtivo também para a decoração. E com isso, os programas de televisão ajudaram muito. Muito, é. As pessoas até transformar os espaços, né? A entenderem como funcionava, né, para que servia e que era acessível, não precisava ser uma determinada, vamos dizer, né? Antigamente se falava, isso daí é para quem já tem mais uma estrutura, porque é muito investimento, é caro essa contratação. Então, hoje em dia, a gente sabe que um profissional, um bom profissional, ele é mais acessível, porque já existe bastante gente no mercado, então isso faz até com que, né, dê uma balanceada no preço desse serviço. Antigamente eram poucos os formados, né? Eram ainda poucos mais os como formados. você, assim, que fez o FRJ, são poucos, né? É verdade, porque tem assim, na verdade, para quem quer separar, classificar, tem um arquiteto que pode ser o arquiteto de interior, tem o design de interiores, tem o decorador, e aí você tem o tecnólogo, tem quem é com formação universitária. Então isso diferencia um pouco a formação, na verdade, né? Mas a aplicação para o próprio cliente não modifica muito, que normalmente se vendia o quê? Projeto. E aí eu percebi que muitas vezes as pessoas me chamavam na casa e, na verdade, elas não queriam que eu vendesse, até porque elas não sabiam nem quanto custava, elas estavam totalmente perdidas. Mas o que elas queriam? Como a visita normalmente do profissional não é cobrada, no momento que você ia fazer essa visita para fazer uma anamnese, para definir um briefing com o cliente e para apresentar uma proposta de trabalho, que na verdade, né, a proposta comercial, a gente não começa a fazer nenhum trabalho sem antes, né, o acordo do cliente, olhar, tudo. Né, mas muitas pessoas achavam que a gente chegava lá e falava as coisas todas que a nossa proposta para ela naquele momento. Elas não entendiam qual é o processo. Qual o processo de criação, que a gente pesquisa, que a gente desenha, que a gente redesenha. Enfim, todo o processo criativo, né? Que, na verdade, a gente passa quando a gente vai apresentar um projeto mesmo para um cliente, ele não vê porque a gente faz isso no escritório. Então, ele não sabe exatamente quais são essas etapas, como funciona. E aí, o que acontecia? Essa pessoa me chamava para eu fazer esse briefing, para eu dar uma proposta, achando que eu chegaria lá e falaria qual seria a cor da parede, qual o tamanho da mesa, qual é o sofá, e faria o projeto na hora. Aí eu falei assim, não é assim que funciona. E aí eu percebi essa deficiência, né? Esse déficit do mercado. Por quê? As pessoas, elas queriam consumir uma melhoria na casa dela, elas não queriam pagar um projeto, porque em determinado momento aquilo estava acima do, né? Não balançava no orçamento dela. E aí eu passei a oferecer a consultoria. Olha, tem o projeto e tem a consultoria, mas como funciona a consultoria? Consultoria, eu vou na tua casa, você vai fazer uma lista de todas as dúvidas que você tem, seja de espaço, iluminação, tamanho de mobiliário, cor, fornecedores que você queira que eu indique, todas as suas dúvidas. Eu vou na sua casa e eu vou te respondendo tudo. A gente mede tal, tudo naquele tempo que a gente estipular. E o valor... Uma ótima sacada isso, uma ótima sacada. E o valor desse tempo é X. Se você quer 30 minutos, você quer 60 minutos, você quer 90 minutos.
Hoje isso online funciona melhor porque otimiza o nosso tempo. Porque às vezes, por exemplo, se eu vou na Barra, eu tenho que computar o meu Claro, tempo de ida e computar o tempo. volta. Então O acaba trânsito e que... tudo. Exatamente. Então acaba que a consultoria online é acessível, ficou muito mais acessível, né? E assim, normalmente eu dou até um bônus, que é o seguinte, que as pessoas, elas estão loucas para consumir, né? Comprar as coisas da casa, mas estão cheias de dúvida. Então, na verdade, eu ouvi uma assertividade para ela também não investir em tinta errada e comprar um sofá ou uma cama fora do tamanho, entendeu? Então, assim, a pessoa acaba economizando, né? Nesse Totalmente. sentido. Ela paga aquela consultoria, mas vai dar respostas para ela que vão, né, com certeza concretizar soluções muito melhores. E aí, eu passei a fazer isso, primeiro presencialmente e segundo, de maneira online. Até a vez que eu fiz online foi para Portugal. E aí eu Que falei assim, será que legal. vai dar certo? Porque realmente eu nunca tinha feito, mas isso já tem uns 6, 8 anos, nem sei. E aí a gente fez. Eu dei as indicações para ela, eu dei a paleta de cores que ela deveria usar, eu fui dando todas as sugestões das dúvidas que ela tinha de iluminação, né? São essas dúvidas mais recorrentes, a parte de iluminação, a parte de layout, as medidas dos móveis, você indicar uma linguagem de decoração, porque a pessoa fica perdida, então ela é tanto produto que ela não sabe Você onde dando uma focar. paleta, ela já começa a É, entender melhor a história. exatamente. E a gente dá foco para quando ela escolher assertivamente. E aí, depois ela me mandou o resultado da consultoria. E o resultado tinha sido excelente, até melhor do que eu esperava. Então, eu falei assim, peraí, então dá para fazer online. E aí, a gente já fez consultoria para o interior do Amazonas. Nem sei, a pessoa me Poxa, achou pela internet, fez um contato pelo WhatsApp, e daí a gente marcou a consultoria, e aí a gente fazia como se fosse um Zoom, né? Eu usava um outro aplicativo, eu usava na época o Skype. E aí agora a gente tem uma infinidade de aplicativos que agora vão tem muito. facilitar a apresentação também, se a gente tiver que apresentar alguma coisa para o cliente. Então, assim, tudo facilitou demais, né, esse processo. Ah, que bom. E aí você já também estava mais experiente quando veio todo mundo fazer isso. Você já tinha a sua história já anterior. Isso foi bom, né? Porque você já tinha uma coisa pré-realizada e que deu certo, né? Esse que é o principal, né? É Ótimo. verdade. Quais mudanças você percebeu nas demandas dos clientes antes e depois da pandemia? Você já falou um pouco, mas eu queria que você agora enumerasse. Então, o que que eu percebi? Eu percebi principalmente nos cômodos, né? A cozinha foi muito requisitada, a questão dos home offices também, tá? É, Isso assim, principalmente. O que que foi solicitado também? A questão das casas de veraneio. Por quê? Hum, Porque, como que as você deu pessoas foram para exemplo, as casas, usaram mais. exatamente. Quem tem casa de praia ou casa de campo, de serra, enfim, acabou passando mais tempo nessas casas. E essas casas não são preparadas Para para... ficar muito tempo, né? Exatamente. Então, teve que se adequar a algumas coisas, entendeu? Então, os projetos que estavam em andamento e algumas solicitações partiram dessa demanda, né? Da pessoa, e inclusive a pessoa descobrir que ela pode passar mais tempo nesses lugares com mais contato com a natureza, né? Trabalhando de forma remota. Então, quer dizer, a qualidade de vida, né? Precisou de um baque desse para a gente perceber que não é só na cidade que as coisas acontecem. As Isso. coisas acontecem no mundo paralelo, que é o mundo virtual, né? E aí as pessoas começaram a perceber isso. Eu acho que tudo vai ser um marco também, né? Tudo vai mudar em função disso. Os meus projetos também, que eu estava em andamento, eu não parei nada.
eu continuei fazendo reuniões online. A gente acaba perdendo um pouco porque a gente gosta muito de ter o material na mão, de tocar para E comprar. mostrar as ideias, às vezes um tom, né, diferente, mostrar na mão. É diferente do, né, que não sai igual, né? Sim. Mas é a Mas vida. o que que acontece? Todo mundo passou a consumir também pela internet. É verdade? A gente continuou Aí fica tudo meio comprando. igual, né? A gente continuou comprando pela internet. E a gente, como a gente compra pela internet? A gente teve que se educar para comprar pela internet. A gente É, sabe que tem direito do consumidor, que se a gente não gostar, a gente pode devolver em até tantos dias. E aí a gente fica mais atenta para isso, né? Mas assim, é um processo evolutivo, né? E a gente também tem que estar antenado, porque a partir de agora as coisas vão funcionar vão muito se dessa forma. funcionar assim, né? A gente tem que tentar passar a ideia dessa forma, né? E dar algumas. É igual assim. Nós temos a palheta, é uma coisa tradicional na palheta. É vermelho Coca-Cola. Se você começar a conseguir a ligar as pessoas nisso, as pessoas começam a entender a história, entendeu? Então, vermelho Coca-Cola é conhecidíssimo na palheta, todo mundo sabe, já usa isso no design, né, gráfico já há Gráfico. muito tempo e ficou para você não precisa. Você tem a memória dessa cor. E outras coisas vão também ser assim, né? Azul noite. Como é que é o azul noite, né? E antigamente Não, você cor é uma coisa bem complicada, mas como eu falei, os aplicativos também ajudam muito. Então, por exemplo, cor do design gráfico é diferente da cor do ambiente, claro. Porque na porque cor do você tem ambiente a gente vai ter a luz, tem né? luz, Que né? tipo de luz a gente tem, se tem claridade, luz natural, enfim, tudo vai influenciar. Mas os aplicativos também ficaram mais usuais, né? Ficaram dando uma resposta mais rápida. Então, hoje você tem a realidade aumentada, você tira a foto com o seu celular de um canto da tua casa e você consegue testar várias cores pelo aplicativo da tinta. Então, por Ah, exemplo, quando a gente faz a consultoria, eu não conheço aquele espaço, eu não sei a luminosidade, porque eu estou conhecendo aquele espaço através também do vídeo do celular. Então, assim, eu indico ela fazer esses testes, porque na obra, normalmente, por exemplo, para paleta de cores, a gente entra com 2 ou 3 cores de teste. Então, a gente indica ela também fazer esse teste fácil, né, que a gente tá. Você fala. ensina o cliente, né? Você começa a ensinar Exatamente, ele a também fazer exatamente. esses testes. Isso aí. Ah, muito legal. Eu acho que é tudo uma coisa, mas tem que ter iluminação, né? Tudo isso é meio Veja o que bem, olha você quer ver só. no A local. consultoria nunca vai substituir um projeto, né? Como eu falo, eu vendo projeto exclusivo, onde eu estou ali desde a primeira ideia até a produção final da decoração. Acompanhamento, né? É claro que o resultado desse processo, né? O resultado dessa decoração vai ser muito superior a uma consultoria. A gente não tem dúvidas disso. Mas tem pessoas que elas não querem investir muito, então elas estão em um apartamento alugado. Hoje em dia a gente tem os millennials, né, os jovens, eles não querem um imóvel próprio, eles querem poder estar aqui, estar É depois lá. impressionante isso como mudou, né? A questão do Exatamente. investimento. Mudou totalmente. O meu filho também pensa assim. Ele pensa que não vale a pena investir assim. Ele quer viajar, ele quer. O dinheiro dele é. E Né? daí, Cacau, a procura também por imóveis, mesmo para locação, que estejam mais prontos e bacanas para se morar. Porque a pessoa, ela quer já entrar ali só com a malinha dela. A gente chegou naquele ponto, Não quer tipo perder tempo, americano, não quer né? nada disso, quer entrar no clima. Isso é Aquele, verdade. o padrão Tem uma americano de agência lá de São Paulo, né? A Quinto Andar, que é famosa aí, que até tem uma amiga do meu filho que trabalha nela, que era amigos de tudo. Menina, ela bomba aí, ela faz mil coisas. Como eu sei que também estão nascendo outras
com esse trabalho que você está vendendo agora, que é um barato, que você vai falar daqui a pouco, que eu vou te perguntar, porque eu não tinha posto essa pergunta. Aí eu botei no final. Como você enxerga o mercado de consultoria de decoração online depois da pandemia? Eu ainda não perguntei isso totalmente. Eu falei das mudanças, mas como você enxerga após a pandemia? Eu acho que hoje ficou muito mais fácil, em primeiro lugar, as pessoas aceitarem a reunião, a reunião virtual, né? A gente está se encontrando aqui, está conversando, eu estou aqui no meu escritório, você também aí no seu, enfim. Então, as pessoas elas estão aceitando mais, até porque as pessoas foram obrigadas a conhecer o Zoom, o Whereby, tem tantas plataformas aí de encontros, de você mostrar seu compartilhamento de tela, onde a gente pode mostrar um mood board ou mostrar um projeto em si, porque durante a pandemia eu apresentei meus projetos através dessas plataformas, né? Porque a gente não pôde se encontrar. Então, tudo que estava em desenvolvimento, eu continuei fazendo. A gente não parou em momento nenhum. Então, para você, os clientes perceberam que ficaram antenados, tecnológicos, entraram. Então, todo mundo agora conhece uma plataforma de conversação, de chat e de vídeo. Então, as pessoas ficaram mais abertas a esse tipo de questão e esse tipo de ação, né? Esse foi, acho que esse primeiro ponto. Antes as pessoas davam preferência pelo presencial. Hoje em dia, já não. Isso facilita pra caramba, porque eu ganho tempo e você também, claro, né? Então, acho que num primeiro momento, esse tipo de coisa. O segundo foi até conhecer que existe esse tipo de serviço, porque acabou tantas lives, né? O que isso a gente ganhou? Na verdade, Isso já tem todo tanta mundo ganhou. coisa. Todo profissional ganhou. Gente, na verdade, a gente tem tanta informação. Eu acho que, né, a gente está na era da informação. É muita informação. E eu acho que o fato é que fazer as lives, gente, é uma coisa sensacional. Por quê? Você está ligando pessoas do mundo inteiro, você está conectando pessoas, essa rede está ficando muito maior, né? Hoje em dia isso é muito legal. A gente está muito no presente, está muito ainda, né, dentro da coisa, a gente não está conseguindo enxergar o tamanho dessa mudança, né? Mas o fato de mais pessoas estarem compartilhando conteúdo, na verdade, né? Então, é educação. Isso é educação também, não é educação formal, né? Não é educação formal. Nós, por exemplo, nós temos o nosso curso de homestaging online, que já estava em desenvolvimento. E a gente, durante a pandemia, criou já duas turmas, né? Já criou duas turmas e essas turmas, as pessoas já estão aplicando. Então, não é só fazer o curso e guardar para no dia que voltar tudo ao normal, eu vou entrar no mercado. Não. As nossas turmas já têm pessoas que partiram do zero em decoração, gente que foi despedida, que entrou nesse mercado como uma forma de fazer o que gosta mais ainda, né? No momento que ela não tinha que decidir, vou fazer esse curso para ver se é alguma coisa que eu gosto. E a gente até botou no IGTV, que a gente fez algumas lives com algumas alunas nossas. Uma vendeu uma casa na planta, né? E assim, e montou um negócio imobiliário na cidade do interior que ela estava morando em São Paulo. Ela foi para a cidade dela de interior, porque ela tinha que dar assistência para a mãe. Ela acabou passando também por uma demissão, né? O que levou ela a parecer que o mundo estava acabando, né? E no final de contas, ela foi procurar uma coisa que ela gostava de fazer. E isso já rendeu para ela um investimento que ela fez no curso. Ela vendeu uma casa na planta, quer dizer, ela já teve até o benefício. Poxa, já tá e assim, entre outras. Um mercado rápido, né? Já então, mercado
na verdade, a educação ela está se transformando, né? Ela está Não, e as se transformando. crianças, menina? Eu estava vendo meu sobrinho mostrando um trabalho. Era uma coisa sobre Pequeno Príncipe. Ele fez tudo, foi mostrando. Tia Bianca, olha aqui o que eu fiz. Olha aqui. Tudo olhando para a câmera, tudo com a posição perfeita, olhando direitinho. Eu fiquei impressionada quando eu olhei meu sobrinho. De tanto ele testar, ele já estava, não estava só falando com o amiguinho, ele estava falando, tia Bianca, boa tarde. Sabe? Toda direitinho. Aí mostrando o trabalho todo. Poxa, eu acho isso para as crianças é sensacional, sensacional o crescimento deles, né? Com a tecnologia, eles dominam, eles entram, não, mãe, vai aqui, faz ali, faz assim. Já sabe como faz tudo, já domina. Mãe, qual é o aplicativo, qual é a minha senha, qual é o login? A criança de 5, 6 anos já está fazendo assim, né? É muito legal. Isso vai ser muito bom para o novo profissional, né? O novo profissional, essas crianças vão ficar internet para eles, live, é uma brincadeira. É tudo conectado, né? É tudo direto, muito conectado. Né? A gente já está fazendo parte de um outro mundo, né? A gente só não percebeu ainda porque não tem essa distância para a gente, né? A gente precisa de ver um pouco de longe para a gente ter essa percepção. Claro, é porque nós estamos no meio, né, do processo. Agora, uma perguntinha que eu incluí por causa daqueles 2 termos, tá? Que eu queria que você falasse um pouco mais. Quando você detectou essa demanda do turnkey e home staging no mercado imobiliário, eu queria que você falasse sobre isso, que para mim era uma novidade. Eu sabia o que era, que representava isso, assim, em português, mas não conhecia esse trabalho de vocês para o mercado imobiliário. Eu achei um barato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então tá. Eu vou falar um pouco do home staging. Na verdade, a gente tem um perfil que é profissional, especializado no decorar para vender, é o nome do nosso perfil, que na verdade eu uni minha expertise, né, de design com o da minha irmã, que é corretora imobiliária. E aí a gente criou o nosso método, que é o decorar para vender, que é uma forma da gente fazer uma benfeitoria aliando design com estratégia de venda para aquele imóvel, ou de venda ou de locação. A gente fala que a forma de rentabilizar o imóvel. A gente vê que o design, ele está hoje muito mais entranhado na nossa vida, né? Todo mundo compra uma roupa, um celular, um carro, é baseado na forma, no design, né? Muito mais um imóvel pronto. Elas não querem passar pelo processo da obra. Então, na verdade, a gente uniu, cada caso é um caso, mas para falar resumidamente, a gente trata esse imóvel para colocar ele mais atrativo para o mercado imobiliário. Então, tanto fotogênico, né? Fotogênico, quer dizer, claro. A pessoa olhar e se encantar, né? Até porque hoje ela vai olhar pela internet mesmo, né? Na maioria das vezes, ela vai evitar as visitas presenciais. Então, no primeiro momento, ela vai pesquisar, vai selecionar pela internet. Se você não tem fotos atrativas ou vídeo, né? Não importa, que que demonstre o melhor potencial daquele imóvel, esquece, você está fora do mercado, né? Então, ou você vai vender muito abaixo do valor de mercado para pessoas ter um benefício disso, né? Ou você vai vender ele melhor. Tanto é, Cacau, que hoje tem várias startups do mercado, né? Focadas em melhorias dos imóveis, como por exemplo, tem várias, a Loft, por exemplo, que elas já vendem o serviço do projeto, tá? E entregam o que eu chamo de turnkey, que é a obra pronta para você. Muito legal. Mas o turnkey, eu pensei que fosse a entrega das chaves, né? Então, o turnkey é a entrega da chave. Como funciona isso? Na verdade, você vai contratar. Eu quero vamos facilitar. Eu quero meu apartamento, quarto e sala pronto, mobiliado, equipado e decorado. Quanto que eu vou gastar? E aí eu vou falar X.
Então tá, ela me paga o X e eu vou entregar tudo pronto para ela. A sua chave está na mão, você pode entrar para você morar. Legal, não Então, quer se apurrinhar. ela não quer se Não quer ficar apurrinhar, passar pensando, chegar, por, decorar e a mais do que mudança. isso, Cacau, eu acho que o turnkey é uma forma de você evitar surpresas. Porque quando você contrata e aquele valor é X, você não vai pagar duas vezes X nem Y. É aquele valor, foi aquilo que você contratou. Porque muitas vezes no processo de uma obra, a gente sabe que às vezes a pessoa Que sempre paga aumenta ou mais diminui. 50% do valor inicial, por exemplo. Então, é uma forma também da gente cercear e dar um limite para aquela obra, Muito entendeu? Porque legal. senão a coisa vai, você acaba Vai toda gastando vida. dinheiro demais da conta. Até o design se obriga a dar um feedback para aquela história ali, o finalzinho, né? Ó, vai ficar tanto sua obra. Porque não é igual aquilo. Não, vamos vendo. Depende do que você botar. Se você botar uma abajur mais cara aí, se você botar não sei o quê, se você botar uma luminária, aí você fala, não, eu só quero gastar tanto. Eu só quero Exatamente. O isso. limite é esse. O limite é esse, e aí você vai ver. Por exemplo, a gente, quando faz, durante a pandemia, a gente fez um apartamento no Leblon para locação de temporada. Então, a gente equipou, né? Eletrodomésticos, mobiliou, sofá, cama e também a decoração junto com o enxoval, porque você precisa da roupa de Ah, que legal, cama, o mínimo ali, né? você precisa dos De roupa de utensílios de cama, tudo. cozinha, porque esse apartamento ele vai, a pessoa, né, é por temporada, ela tá viajando, ela vai substituir até por um hotel. E na verdade foi uma demanda também muito grande, porque os hotéis ficaram fechados por um tempo. Todos fechados. E esses imóveis para locação de temporada, né, que é essa Também foi uma facilidade demanda. de locação pelos aplicativos, né, você conseguia fazer e estar numa cidade sem. Como é que é esse aplicativo que é super IT, né? Como é que é? Tem o Airbnb, tem o É esse. Esse Booking.com. aí bombou, né? Diz que bombou mesmo. Bom, bom. É verdade. É, E aí a gente tem. mas eu achei muito bacana, Carolina, que muita gente não está sabendo disso. E é uma coisa que, por exemplo, tem muita dono de imobiliárias menores que antes fazia aquela coisa. Isso aí é muito prático. Você faz num minuto isso. Minuto não. Você já tem a prática, você vai fazer a coisa da maneira certa, né? E é um serviço a mais que as pessoas querem. Às E vezes para eles o estão sendo substituídos, sendo transferidos de Brasília para o Rio, ou de São Paulo para o Rio, e querem ter uma agilidade nas coisas dela, né? com Olha certeza. só, estão faltando menos de 10 minutos para a nossa conversa. E eu adorei, Ana. Foi muito bom. Tomara que todo mundo que tem ouvido aí tenha gostado. Eu vou abrir esse momento para perguntas, se alguém se habilitar, se alguém quiser alguma pergunta para fazer para Ana Carolina. Vê se tem alguém. Não? Não, é ver porque a gente pode. Então, por enquanto, não tem. Então, eu queria que você se despedisse, Ana, falasse alguma coisa que você quisesse para o pessoal. Então, Cacau, meu recadinho é o seguinte: para as pessoas que estão pensando, né? Ah, eu quero mudar alguma coisa na minha casa, mas vai protelando aquilo, sabe? Vai empurrando com a barriga. Gente, tem que fazer logo, não tem que esperar nada passar, tem que melhorar, porque essa é a hora da gente fazer as coisas e tá aproveitando, né? Eu acho que mais do que nunca, a casa é o centro, né, das atenções. A gente tem que também investir um pouquinho na nossa casa, porque como eu falo, para quem está vendendo, muitas vezes a pessoa vem apresentar um imóvel dela para o mercado, um imóvel que está totalmente defasado. Então, assim, ele não vai ter valor de mercado. Então, não é só a decoração para você morar e bem viver, né? É a Também decoração para para negociar. você negociar e você dar liquidez ao seu imóvel. Então, a gente está vendo o papel da decoração de duas formas bem diferentes, né? Que a gente Muito fala que é a legal. decoração para. Parou. Parou.
Não, mas você fechou ali o negócio. Por que você fechou? Não tem nada a ver. É a conexão dela. Ana ficou paralisada. Ana, Ela saiu da live. você conseguiu? Ela desligou e vai ligar outra vez. Espera aí, não. Ela já ligou já. Caiu, Cacau, no meio da despedida. Bem, mas então, a gente está vendo dois focos da decoração: a decoração para morar e a decoração como investimento. Então, mais do que nunca, a decoração tá Valoriza seu imóvel. está sendo valorizada não só pela gente, né, como usuário, mas também como negociação e também Muito que vai legal dar qualidade de vida à próxima pessoa ou à próxima família que morar aí. Não, e valorizar seu imóvel, isso que eu preciso. Com certeza. Olha, Isso vamos também decidir aqui para ficar bem na fita. Olha, eu agradeço a todos que assistiram. Quero que assista as outras. E Ana Carolina deu um show. Adorei saber esses termos, saber que você está envolvida com o mercado imobiliário. Vou dar muitas dicas de você. Vamos tintim aqui para a gente ficar bonita. Ó, vamos fazer um print? É, tintim.